Boa tarde, amados amigos, amados irmãos em Cristo Jesus. Creia que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, que deu a sua vida para nos salvar e não para nos condenar. Amém? Irmãos, a passagem de hoje é uma passagem bem forte. O tema principal, o personagem principal nesta passagem é um profeta bem conhecido, o profeta Elias. Lá no livro de 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 10, tá? Mas antes de começar a entrar na palavra, fecha seus olhos por um instante, irmãos. Liga o teu pensamento a Deus. Coloque as mãos no teu coração. Sinta a presença do Espírito Santo entrando na sua vida, entrando na sua família, neste momento. Pai, eis, meu Pai, que estamos aqui diante de Ti, Senhor. Meu Pai, estamos aqui, meu Pai, com os ouvidos abertos para ouvir a Tua palavra, meu Pai. E com o coração, meu Pai, quebrantado para podermos obedecer a Tua vontade, Pai. Por isso, meu Pai, nós pedimos nesse momento, meu Pai, que envie os Teus anjos, meu Pai, ao redor da casa de cada um, meu Pai, para que nada venha, meu Pai, tirar a atenção deste Teu servo, desta Tua serva, meu Pai, no momento da Tua palavra, para que eles possam, meu Pai, ouvir, entender e obedecer, meu Pai, a Tua vontade. Pai, nós estamos aqui, meu Pai, nesta tarde, clamando a Ti, Senhor, que entre com providência sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Meu Deus, eu não sei qual a necessidade, meu Pai, de cada um do Teu povo, porém o Senhor conhece e sonda cada coração e cada mente, meu Deus. E o Senhor sabe o momento exato de entregar as bênçãos para cada um de nós. Por isso, Pai, manda os Teus anjos para fazer, meu Pai, uma barreira de proteção sobre a vida de cada um, meu Pai, para que nada tire o foco de ouvir e obedecer a Tua palavra. Pai, que a Tua palavra, meu Pai, que será ministrada em instantes, meu Pai, possa tocar fundo no coração deste povo, meu Pai, que está sofrendo, meu Pai, deste povo, meu Pai, que já não vê mais solução para os problemas da sua vida. Por isso nós pedimos a Ti, Pai, entra com providência, meu Pai. Traga, meu Pai, a libertação, a cura e a prosperidade em nome de Jesus. Irmãos, a presença do Espírito Santo hoje, ela vem tocando forte em nosso coração. A mensagem de hoje, ela é bem clara, tá? Só um minutinho, irmãos. Filho, fecha a janela ali pro pai, por favor. Nossa missão aqui, irmãos, é trazer para vocês o que Deus está transmitindo para cada um de nós. Trazer uma mensagem do Espírito Santo para fortalecer a nossa fé. Fecha só o vidro, filho. Obrigado, meu amor. E assim, irmãos, fortalecendo então assim a nossa fé, a nossa crença no Evangelho da Água e do Espírito. Obrigado, meu amor. Por isso, irmãos, abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 17, no versículo 10. A leitura vai ser um pouco extensa, por isso então eu vou procurar ler o máximo possível. Eu só vou parar para dar alguma explicação quando o Espírito Santo tocar e pedir para que eu pare. Senão eu leio tudo e depois a gente começa a explicação. Amém? Irmãos, nesse momento, abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 10. Aqui fala de Elias, logo após ele dizer ao rei Acabe e à rainha Jezabel que haveria um tempo de seca e não haveria de cair nem mesmo uma gota de chuva ou de orvalho sobre a terra. E nisso Deus mandou que ele fosse para o ribeiro de Querite e ficasse lá por um tempo. Ele mandava os corvos o alimentar com pão e carne pela manhã e pela noite.
e ele bebia do próprio querite. Porém, devido à seca que se estendeu sobre toda a terra, pelas palavras proferidas por Elias através da vida de Elias, Deus mandou essa seca para a terra. Então, essa torrente do querite, ela acabou secando. Ela era uma nascente que passava água limpa que beirava o Jordão, fazia uma fronteira ali com o Rio Jordão, né? O famoso Rio Jordão, onde Cristo foi batizado por João Batista e começou o ministério de Cristo. Porém, essa torrente ela secou pela falta de chuvas, né? E aí Deus mandou Elias partir de lá para Sarepta, onde Deus já havia preparado uma viúva para cuidar de Elias, enquanto não era dado o momento dele retornar e encontrar-se com Acabe e falar com o rei. Então a palavra do Senhor veio para Elias e mandou que ele fosse para Sarepta e encontrasse com esta viúva. E aí lá no 10 diz assim: então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. 12. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Fazer uma pausa aqui, irmãos. Veja bem, Deus havia dito para Elias que ele se encaminhasse para Sarepta, que existia ali uma viúva que Deus já havia preparado para dar-lhe comida e abrigo. Elias encontrou-se com esta viúva. Porém, a situação desta viúva não era das melhores, né, irmãos? Ela só tinha na sua casa uma vasilha com um punhado de farinha e uma botija com um pouco de azeite. Irmãos, nós podemos colocar isso nos dias de hoje. A vida de muitos dos filhos de Deus aí está passando por essas necessidades nos dias de hoje. E veja que ela diz para Elias que ela irá preparar o alimento com o que sobrou. As únicas coisas que sobrou, que foi um punhado de farinha e um pouco de azeite. Ela iria preparar o alimento, iriam comer ela e seu filho, e depois disso eles morreriam de fome, porque ela não tinha mais com o que se alimentar. Hoje nós vemos muitos filhos de Deus passando por essa situação porque desobedecem à palavra do Senhor. Muitas das vezes nós passamos por lutas, irmãos, que nós mesmos trazemos para a nossa vida. Não foi Deus quem trouxe para nós, e sim nós que procuramos isso. Porque Deus manda a gente fazer uma coisa e nós fazemos outra. Deus manda nós seguirmos pela direita, nós vamos pela esquerda. Deus manda seguir reto, nós viramos para o lado. Irmãos, não existe situação sem saída, tá? Deus não te dará a luta que Ele sabe que você não é capaz de vencer. Assim era com esta viúva. Ela estava passando por uma situação tão difícil que ela já não via mais saída. Ela só imaginava que após consumir aquele punhado de farinha com o azeite, seria o fim dela e do filho, porque ela não via mais solução para o seu problema. Ela não conseguia encontrar saída, encontrar algum local que pudesse suprir os alimentos que ela necessitava. Então Deus mandou Elias encontrar esta viúva e que ela daria alimento e abrigo para ele. Porém, ao chegar lá, Elias se deparou com uma viúva que praticamente não tinha nem mesmo o que comer naquele momento, porque ela não tinha nada preparado. Ela iria preparar ainda, irmãos.
Mas veja como Deus age. Deus é tão maravilhoso em nossa vida que olha como Ele age na nossa vida, na minha, na sua, na vida de todos os teus filhos. Mesmo nós olhando para a nossa despensa e vendo que nós não temos mais nada para comer, a não ser aquilo para se alimentar naquele momento, Deus está entrando com providências e dizendo: eu estou contigo, não temas, confia em mim, entrega a tua vida e o mais eu farei em sua vida. Mas muitas das vezes as pessoas se encontram cegas espiritualmente falando, irmãos, e não conseguem perceber aquilo que Deus coloca diante dos próprios olhos. Talvez exista na sua vida um amigo, um vizinho, que no momento de dificuldade, mesmo sem saber do que estava acontecendo na sua vida, ele trouxe alguma coisa que supriu a sua necessidade naquele momento. Irmãos, isso não é o acaso, isso é Deus agindo na sua vida, usando a vida de alguém próximo a você, às vezes até mesmo de um desconhecido, para te abençoar. Mas mesmo assim, nós não damos crédito para a palavra de Deus, nós não damos créditos para as obras que Deus está fazendo em nossa vida, irmãos. Continuando, no 13, Elias lhe disse: não temas. Olha bem, irmãos, eu acabei de falar isso para vocês. E Elias diz para a viúva: não temas, vai e faze o que dissestes, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois fará para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Irmãos, não precisa falar mais nada, a palavra de Deus ela é clara. Deus diz para ela, para essa viúva, para ela não temer, que Ele era com ela. Assim é Deus está falando contigo nesta tarde. Deus é contigo, irmãos, não tema. Vá e faça o que é necessário para te alimentar, mas primeiro o dízimo da tua casa. A primeira coisa que você faz, oferece para Deus aquilo que você está preparando. Tira a primeira porção, ofereça a Deus, e você vai ver como tudo na sua casa irá prosperar. Eu não estou falando de dinheiro, irmãos. Eu estou falando de tudo que você for fazer, a primeira porção você tira para Deus, você entregue para Deus. Devolva aquilo que é de Deus para Deus. Ah, mas Deus não precisa de nada. Realmente, Ele não precisa. Mas o que você está devolvendo vai ajudar outras pessoas. Tá bom? Então aqui, ó, Deus falou através da vida de Elias: não temas, vai e faze o que dissestes. Ela havia dito que ela iria preparar o alimento com a farinha e o azeite que restava para que comesse ela e o filho. Aí Elias fala: mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno. E traz aqui fora para mim. Irmãos, Deus está indo batendo a sua porta, dizendo para você: entregue a primeira porção para mim, e você verá o quanto eu irei multiplicar tudo aquilo que você possui. E o que nós estamos fazendo, irmãos? Muitas das vezes nós deixamos Deus de lado, ou então deixamos Deus por último. Em vez de nós colocarmos Deus em primeiro lugar, nós deixamos Ele por último. Nós pegamos o nosso, vamos dizer, a questão financeira, nós pegamos o nosso dinheiro, nós pagamos as contas, nós fazemos a compra para dentro da nossa casa, nós fazemos tudo com o dinheiro. E o que sobra, nós entregamos na casa de Deus. Quando na verdade nós deveríamos pegar o dinheiro, separar o que é de Deus e aí usar o restante. Porque, irmãos, honrando a Deus, Deus irá te honrar. Fazendo a vontade do Pai, a tua casa e a tua família prosperará. Porém, nós só podemos fazer a vontade do Pai se nós ouvirmos o que Ele tem a nos dizer. Nós precisamos abrir os nossos ouvidos espirituais para podermos
entender o que Deus está falando conosco, irmãos. Aí no 14 ele falou assim, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará. Lembre-se que ela falou que ela só tinha um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. E Deus mandou dizer para ela que a farinha não iria se acabar e o azeite também não, enquanto não viesse chuva sobre a terra. Por quê, irmãos? Porque a chuva era sinal de que as colheitas iriam florescer todas e poderiam ser colhidas e vendidas. Tudo aquilo que havia sido plantado daria frutos e resultados positivos para aqueles que as plantaram. Aí continuando no 15, foi ela e fez segundo a palavra de Elias, e assim comeram ele, ela e sua casa muitos dias. 16, da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite também não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Veja, irmãos, Deus ele não mente. Deus ele não deixa faltar nada aos teus filhos que estão honrando a Ele. Porém, não adianta eu querer fazer as coisas do meu jeito, fazer as coisas da forma como eu imagino e querer ser abençoado por Deus. Porque muitas vezes eu estou desagradando a Deus até mesmo nos pensamentos, irmãos. Como é que eu vou ser abençoado? Eu posso querer receber bênçãos do Senhor se eu estou indo contra tudo aquilo que Ele tem me dito para fazer? Fica meio que difícil de Deus me abençoar, sendo que eu não estou fazendo a minha parte, que é obedecer à vontade do Pai. Por isso, irmãos, eu digo a vocês nesta tarde: ouça a palavra de Deus e obedeça, e você verá como tu e a tua casa prosperará, onde tudo que você tocar será abençoado, porque Deus estará no controle da sua vida, da sua família. E a partir daí você irá ver milagres acontecendo todos os momentos na sua vida. E você irá olhar para os céus e falar: Pai, eu não sou merecedor de tantas bênçãos, mas obrigado por tudo que o Senhor tem feito sobre a minha vida e a vida da minha família, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, mas veja que não é só isso. Depois disso, lá no 17, diz que depois disso adoeceu o filho da mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Veja como a vida da gente é, irmãos. Mesmo nós recebendo diversas bênçãos do Senhor, vendo muitos milagres acontecendo ao nosso redor, ainda existem pessoas que duvidam do amor de Deus para com seus filhos. Um exemplo maior foi aqui desta viúva, que mesmo Elias falando as palavras que o Senhor disse para ele, que não faltaria o azeite nem a farinha na casa desta mulher, até que voltasse a chover. E a palavra de Elias se cumpriu, porque foi verdadeira, foi o Senhor quem disse. Mesmo ela recebendo esse milagre de não morrer de fome, de conseguir alimento para ela e para o seu filho, quando tudo voltou a se agravar, quando a prova, ela teve uma nova provação, precisou de um novo milagre para ela realmente acreditar que Elias era um homem de Deus. Lá no 18 diz assim, então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Viestes a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: dá-me o teu filho. E tomou-o nos braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Veja, na casa desta viúva, ela tinha separado um quarto para que Elias ficasse hospedado no tempo em que ele ficaria na casa dela. Elias pegou o filho dela, falecido, nos braços e o deitou em sua cama. No 20 diz assim, então ele clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta
até a esta viúva com quem me hospedo afligistes, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. E o Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse: Vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Irmãos, veja, ela já havia recebido o primeiro milagre através de Elias, que foi a multiplicação da farinha e do azeite em sua casa, para que ela não viesse a padecer de fome. Porém, ainda assim, ela duvidava de que Elias realmente era um homem de Deus e que a palavra do Senhor através da boca de Elias era verdadeira. Então Deus trouxe mais uma batalha na vida dela. Deus fez com que o filho dela adoecesse, para que através da oração de Elias ela tivesse a certeza de que Deus ainda é Deus na vida de todos os filhos de Israel, na vida de todos aqueles que buscam a presença dele. Veja que Elias, antes de conseguir fazer com que o filho dela voltasse a viver, ele clamou ao Senhor. Ele pediu a Deus que fizesse com que a alma do menino voltasse para o corpo e ele pudesse reviver. Irmãos, assim eu estou fazendo nesta tarde contigo. Pai, faça, meu Pai, com que tudo aquilo que havia sido retirado da vida dos teus filhos, meu Pai, retorne para a vida deles e eles possam reviver novamente, meu Pai, para a tua honra e tua glória. Em nome do Senhor Jesus, que todas as amarras do mal, todos os trabalhos de feitiçaria, de macumbaria feitos sobre a vida do teu povo caia por terra neste momento, Senhor. Pai, neste momento eu peço a Ti que todo aquele trabalho, meu Pai, feito na encruzilhada, na cachoeira, na mata virgem, ou até mesmo na linha do trem, na porta de um banco, para destruir, meu Pai, para afundar com a vida dos teus filhos, meu Pai, venha cair por terra em nome do Senhor Jesus. Pai, não permita que os teus filhos, meu Pai, continuem sofrendo essas aflições que o mal vem tentando infligi-los. Meu Deus, através da tua palavra, meu Pai, nós determinamos sobre a vida deste povo que todo o mal que estava na vida deles, meu Pai, saia em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esta foi a palavra de Deus. Trouxe para vocês nesta tarde, através da minha vida, assim como Elias foi bênção na vida desta viúva, porque Deus deu ordens a Elias para levar as bênçãos para ela. Deus mandou eu entregar estas bênçãos sobre a tua vida nesta tarde. Por isso, coloca as mãos no teu coração, fecha os teus olhos e agradeça ao Senhor neste momento pela palavra que Ele veio trazer a ti nesta tarde. Irmãos, eu deixo aqui um instante para você conversar com Deus, enquanto eu faço uma breve oração de agradecimento, para que nós possamos, durante todos os momentos da nossa vida, agradecer a Deus pela dádiva de viver, de todos os dias levantarmos pela manhã, contemplar a luz do sol, ter forças para trabalhar, como muitos hoje estão padecendo por esta doença. Neste momento, conversa com Deus, irmãos. Fala para Ele tudo aquilo que você tem para falar a respeito da sua vida. Não olhe para a vida dos outros. Olhe somente para dentro de si mesmo. Agradeça a Deus por estar vivo, por ter forças para trabalhar, por poder trazer o pão de cada dia que o Senhor jamais irá deixar faltar na sua casa. E eu digo para você, irmãos, que se na sua vida alguma coisa está faltando, Deus está entrando com providência e Ele irá te restituir em dobro tudo aquilo que você perdeu em nome de Jesus. Pai, neste momento, meu Pai, eu venho agradecer a Ti pela oportunidade, meu Pai, de trazer a Tua palavra para os Teus filhos, meu Pai, que estão necessitando de uma palavra de conforto, de fé e de esperança.
Meu Deus, assim, meu Pai, como Elias profetizou sobre a vida desta viúva, e que o azeite e a farinha na vida dela não iria faltar até que a chuva voltasse a cair sobre a terra. Eu quero deixar, meu Pai, essa profecia sobre a vida do teu povo, em nome de Jesus. Que eles venham, meu Pai, multiplicar tudo aquilo, meu Pai, que estava em falta na casa deles e na vida deles. Meu Pai, que não venha faltar o azeite e a farinha na vida do teu povo, meu Pai, até que o Senhor Jesus volte para nos buscar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, eu deixo aqui um grande abraço para cada um de vocês. Que a presença do Espírito Santo venha renovar a cada momento a tua fé, a tua esperança. E que as palavras de Jesus, as palavras do nosso Senhor, venham tocar fundo no seu coração. Que assim como esta viúva que ouviu e obedeceu a voz do profeta, e assim foi abençoada 2 vezes, eu espero que todos vocês ouçam e obedeçam a voz de Deus, para que ele possa vir a abençoar você e a sua casa, em nome de Jesus. Irmãos, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe. Fiquem na fé. Lutem pela sua fé, pois haverá momentos em que poderá parecer que tudo está contra ti. Porém, Deus manda te dizer que Ele é contigo, que não temas o que possa lhe fazer o homem. Dobre os teus joelhos e fale com Deus, e você verá que a sua vitória é mais do que certa em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe, fiquem na paz e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, até o próximo. Jesus te ama, Deus é contigo.